E o Cruzeiro recebeu a segunda proposta por Kaique em poucos dias. Na semana passada, André Cury trouxe uma oferta do Betis de 8 milhões de euros pelo lateral esquerdo da Raposa. A proposta foi prontamente recusada. O Como, que já havia tentado contratar o Kaique em janeiro, reapareceu agora com uma oferta bem melhor. 14 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus. Cifras bem mais próximas daqueles 15 milhões de euros que o Cruzeiro exige de forma fixa. A tendência é que o Cruzeiro tente exigir que o Como aumente essa oferta para que o negócio saia. Parece ser questão de tempo para que o lateral esquerdo de 23 anos de idade, cujo contrato se encerra em dezembro de 2027, seja negociado. E é por causa dessa chance real que o Cruzeiro se antecipou e já contratou Gabriel Rojas, lateral esquerdo argentino de 28 anos de idade, que pertencia ao Racing. Só para completar o noticiário do Cruzeiro, vale contar que Igor Júlio, zagueiro do Brighton, e também Gregory, volante do Al Rayyan, estão cada vez mais distantes. Negociações extremamente complicadas, as pedidas do clube do Catar e também da Inglaterra são consideradas fora da realidade cruzeirense. A nossa conexão aqui direto dos Estados Unidos, vamos à Toca da Raposa, movimentação nos bastidores do Cruzeiro, o que espera pelo Cruzeiro nesse restante de temporada, daqui a pouquinho a preparação do Cruzeiro em destaque na Toca da Raposa 2 com Emerson Pansieri. Fala aí, Pansi! Um abraço para você, Thiago, para Lê, para todo mundo que acompanha o nosso Rádio Esportes, da Itatiaia também, Nath, olha só. O Cruzeiro, aqui na Toca da Raposa, volta aos trabalhos dia 22 de junho, né, para essa intertemporada que será feita. Inclusive, a gente ao vivo aqui, para quem está acompanhando as imagens, um dos campos recebendo aquele trato, né? Aqui está tendo aquele trabalho aqui da turma da manutenção para deixar o campo daquele jeito, já tudo pronto para a volta da equipe com os trabalhos do técnico Arthur Jorge. E a gente acompanhando tudo de perto aqui, acompanhando lado a lado o Cruzeiro. E aí, Tiagão, uma informação de hoje, o Vitinho, todo mundo se lembra do Vitinho, primeiras oportunidades ali em 2023, também algumas oportunidades em 2024, chegou a ser emprestado, né, para o Goiás. Ele atualmente está no Náutico e o jogador está indo embora, está indo para o futebol português. O Vitinho, de 22 anos, está indo para o Santa Clara de Portugal. O Cruzeiro mantendo 50% do passe do meio-campista e ele então agora vai pegar as malas e vai para a Europa. Meio-campista Vitinho teve algumas oportunidades com o Fernando Seabra, me recordo, chegou a fazer alguns jogos como titular também na época do Fernando Diniz e agora perdendo espaço, né? No último ano também perdeu muito espaço. Esse ano também o jogador perdendo espaço nessa equipe principal. Então o Cruzeiro vendo uma boa oportunidade de colocar o garoto no futebol europeu. E aí, Thiago, voltando a falar de futebol europeu, porque nós antecipamos a notícia na semana passada, aqui na Itatiaia, do lateral esquerdo Kaique, o interesse do Como, que já era uma proposta. No dia que chegou a proposta do Betis, também chegou a proposta do Como. O que dá pra gente atualizar? O Cruzeiro viu os 15 milhões acontecendo, né? Eram 14 milhões mais um de bônus. Mas a informação é que o que foi proposto pelo Como não bateu no coração do Kaique. Não foi uma coisa muito bem aceita pelo Kaique, também por quem cuida da carreira dele. Então, se o Como quiser dar uma melhorada nessa história para a conversa continuar, beleza. Se não, o Kaique tem contrato com o Cruzeiro até 2027. Ele permanece na Toca da Raposa e a proposta do Betis realmente não tinha sido legal. Mas essa proposta do Como, com os valores que também colocamos aqui na Itatiaia, pelo jeito não agradou não, viu, Thiagão? Ô, Emerson Pansieri, eu vou trazer a Nath Fiuza para dar a sua opinião. Agora, ao vivo é assim, amigo. Olha aqui, para quem tá no YouTube, a imagem ao vivo, para você do Rádio Descrevo. Estão lavando a porta do estádio nesse momento. E eu já tomei um banho de quebra aqui, viu? Nem para molhar o Ale Oliveira. E aquele japão forte d'água, rapaz. Vão lavando aqui o estádio que está sendo preparado para sábado receber o Brasil aqui em Nova Jersey. Tá vindo jato d'água tudo em mim aqui. Vira esse jatão pra lá, meu filho. Tá pegando aí, Alão, rapaz? Não vai molhar a câmera, não. Ô, Nath Fiuza, primeiro sobre esse movimento do Cruzeiro com o Vitinho. Aliás, isso é uma grande forma de negócio. Sem espaço aqui, segura um percentual. Daqui a pouco estoura em outro clube. E aí o Cruzeiro fatura, né, Nath Fiuza?
Sem dúvida, Thiago. Tem que fazer valorizar os seus ativos, né? É um jogador novo que tem suas qualidades. A gente está falando de um Cruzeiro brigando em alto nível nas competições, então a disputa interna por espaço no time principal, ela também é mais difícil, é mais acirrada. Esses garotos acabam perdendo um pouquinho de espaço, o que não significa que não possam brilhar em outros clubes. E o Cruzeiro vai monitorando, depois, quem sabe, pode voltar, dar retorno técnico, mas o principal, estando nessas grandes vitrines, né, eles podem também dar o retorno financeiro, que é fundamental aí para a sobrevivência, para o equilíbrio dos clubes. E sobre o Kaique, o fato do Cruzeiro ter hoje uma gestão mais equilibrada, disposta a investir e tudo mais, faz com que o Kaique tenha até um pouco mais de liberdade para avaliar com calma as propostas, né? O Cruzeiro não está, digamos assim, com a corda no pescoço, precisa vender a qualquer custo. O Kaique será vendido, é uma negociação que o Cruzeiro precisa fazer, mas pode fazer com calma, escolhendo a melhor proposta para o clube e para o atleta, né? É isso, Pansieri, pra fechar o Cruzeiro nessa conexão. Agora o rapaz virou o jatão pro outro lado, viu? Fecha aí pra nós o Cruzeiro na Toca da Raposa, Pansi. É como você disse, né, Tiagão? Ao vivo aí, ao vivo aqui também, ó. Tá aqui passando o caminhãozinho, né? Arrumando o campo aqui pra turma na intertemporada do Cruzeiro na Toca da Raposa. Pra eu fechar, Thiago, o Cruzeiro na questão ainda envolvendo contratações. O Gabriel Peck é um nome realmente que agrada. Vamos ver se a questão financeira vai chegar no acordo com o time norte-americano, com o Los Angeles Galaxy. Você pode falar pra turma aí, pedir mais barato, hein, Thiago? Você já faz aquela conexão, você já tá aí na terra do Tio Sam, já abre aquela conversa diretamente com o pessoal. E a outra informação é aquela mesma, a imprensa argentina destacando que logo vai chegar uma proposta pelo Sousa do Cruzeiro. Também informação que antecipávamos aqui, esse monitoramento, esse radar ligado do Cruzeiro para o volante do Racing, que pelo jeito não vai continuar na equipe argentina. Seu nome, seu bairro? Agora, eu falei que bom, que eu só queria saber de Copa e tal, mas é mentira. Não é verdade o que eu falei. Porque o Rojas, o lateral esquerdo, Gabriel Rojas, do Racing, vai mesmo se transferir para o Cruzeiro. Contrato com duração até o fim de 29, transferência fechada na casa dos 6 milhões de dólares, 31 milhões de reais, e é a nova contratação do Cruzeiro. Portanto, eu menti quando disse que não te queria. Surpresinha. Quando disse que minha alegria. Resenha surpresinha. É, resenha surpresinha, porque vamos falar do Rojas e do Cruzeiro, senhoras e senhores. Aqui, baita contratação. Vamos falar primeiro do jogador. Ele vem sendo importante e um dos principais destaques da equipe do Racing desde 2024. Ele acumula boas atuações dentro da equipe do Racing. E na atual temporada, então eu tô falando do Racing bem, campeão da Copa Sul-Americana em 2024. Um Racing que foi semifinalista da Libertadores em 2025. Caiu pro Flamengo, né? E um Racing que na atual temporada não vem bem. Porém, o Rojas continua tendo boas apresentações. É um cara que tem muito potencial, principalmente ofensivo. Eu acho que ele precisa aprimorar, principalmente jogando no futebol brasileiro, a questão defensiva dele. O ofensivo dele é muito bom. Ele é um cara que tem bons índices de acertos no cruzamento. Então isso também, para um Cruzeiro que tem um baita de um definidor, que é o Caio Jorge, eu acho isso muito significativo. A minha preocupação é, o Rojas vem para disputar posição com o Kaique, ou já existe algo pro Kaique? Porque é importante a gente ressaltar que o Cruzeiro está perdendo o Cauã também, né? O Cauã Prates. A minha discussão é como que fica, mas é uma baita de uma contratação. Ele chega para agregar e muito potencial para se tornar, na possível saída do Kaique, um titular absoluto da equipe do Cruzeiro. É um movimento importante do Cruzeiro, bom dia a todos, 6 milhões de dólares, isso a gente vai ver a partir do desenrolar, né? Ontem até fiz um lembrete lá, a janela de transferências ainda nem abriu, hein? Ela nem começou a rodar ainda, que ela começa a rodar só em 22 de julho. E vai se fechar dia 11 de setembro. Mas os movimentos já estão acontecendo. É um ótimo lateral, o Rojas tem 28 anos. Acho que, Elton, dificilmente, a essa altura do campeonato, a deficiência dele na parte... Claro que todos nós, né, devemos sempre procurar melhorar.
Mas eu acho que ele já é um jogador formado aos 28 anos, sabe? Ele pode se esforçar para tentar se defender, melhor, mas tá muito formado ali o que o jogador já é aos 28 anos, né? Tem uma capacidade realmente ofensiva muito grande. Estava na pré-lista do Scaloni para a Copa do Mundo. E o Kaique, o Betis fez uma primeira proposta. Gente, o Kaique para mim, virou só uma questão de quando e qual. Quando ele vai ser vendido nessa janela e qual proposta vai ser a proposta que vai pagar o que o Cruzeiro pretende para vender o atleta. Eu acho, e aqui às vezes a gente fala, alguém no chat entende, o Valu tá louco para vender. Não, nem... Eu não sou empresário do Kaique. Você não tá ganhando nada. É de acordo com o que a gente tem visto. Só estamos observando os movimentos. Betis, Roma e Barcelona, Sporting à espreita, quem sabe. Até outro clube, que ainda o nome não foi falado, pode ser o clube a chegar, cortar todos esses clubes e conseguir levá-lo. Então, eu acho que é uma questão de quando seria o cenário ideal para um Cruzeiro mais forte, você contar com Kaique e Rojas, você teria 2 laterais muito fortes por um lado, mas eu acho que é um movimento do Cruzeiro. Aí alguém fala, mas ele não está à altura do Kaique. Gente, o Kaique, ele está vivendo um momento na sua juventude, é o melhor momento dele, talvez mesmo com uma grana para investir, 6, 7 milhões, você não acha exatamente, dificilmente você encontra na vida profissionais, jogadores com as mesmas características de um que vai deixar um determinado posto. Eu acho que o Rojas é uma bela aquisição para o Cruzeiro. Se o Kaique for vendido, ele está apto para a responsabilidade que será ser titular do Cruzeiro com Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro adiante. Se o Kaique ficar, parabéns, Cruzeiro, você terá uma bela dupla de laterais com uma disputa daqui a pouco, né? Neste momento o Kaique é titular, mas para mim o movimento do Kaique é o contrário do Rojas, né? Que está chegando à Toca da Raposa e vai ficar até final de 2029, 6 milhões de dólares na cotação atual, 31 milhões de reais, é o Cruzeiro fazendo um movimento bem importante nessa janela, para mim, trazendo uma peça urgente, com o Kaique permanecendo ou com o Kaique sendo vendido. O Cruzeiro necessitava trazer um lateral esquerdo porque vendeu o reserva Cauã Prates por 12 milhões de euros. O Cruzeiro trazendo o Rojas, ele resolve sobre a saída do Cauã Prates, mas ele também já deixa um jogador para tomar conta da posição caso saia o Kaique também. Então é um jogador para as duas situações. Então, se o Kaique não sair, ele fica aqui disputando posição com o Kaique. Se o Kaique for embora, ele tem um cara que chega, farda e joga. Isso. Né? E aí, você tem jogadores ali que podem ser reservas. Aliás, quando... não sei se foi você que disse semana passada aqui, quando o Arthur Jorge trabalha com os laterais também vindo por dentro e tal, o Cauã não poderia ser um cara para ser também muito usado? Cauã Moraes? O Cauã Moraes ser muito usado na lateral esquerda por esse facilitador de também já jogar mostrou que muito consegue, por dentro, né? Porque jogando assim as melhores bem, atuações dele até aqui nessa temporada são assim. Pois é. São como lateral esquerdo. Então você acaba tendo duas situações. Mas que no meio do caminho surgiu um fator novo, né? Só um recorte muito curto, mas ele usou o Vidalba pontualmente. E deu o passo pro gol do Matheus Pereira contra o Guayaquil. Que o Vidalba, né, não gostam, mas o Vidalba, ele surgiu como lateral esquerdo. É improvável que ele volte a exercer a função de lateral esquerdo. Cara, eu achava. Mas o Arthur já... eu acho que o Vidalba mudou isso na cabeça do Arthur através dos treinos. Eu não tô dizendo que o Arthur vai bancá-lo caso o Kaique vá embora, como o reserva do Rojas. Pode até ser, mas diz muito mais a respeito do que o Vidalba conseguiu trabalhar ao longo desses meses do Arthur Jorge, desses 18 jogos, porque quando o Arthur assume o Cruzeiro, na primeira oportunidade, não é o Vidalba que vai por ali, é o Cauã Moraes, que vai jogar contra o Vitória. Então talvez o Vidalba tenha conseguido, talvez não, ele conseguiu, para mim, dar um passo para mostrar pro Arthur Jorge, olha, me deu uma oportunidade aqui na lateral. Agora, dizer que isso vai virar uma tônica, vai virar uma constante daqui até o final da temporada,
de fato eu não consigo, caso o Cruzeiro não conte mais com o Kaique. Ô Valu, eu tenho uma situação que você falou bem sobre a característica do Rojas, e aí, cara, admito, eu acompanho bem menos do que um jogador daqui do Brasil, como o Rojas joga, especialmente acompanho os jogos da Libertadores, num jogo contra um Flamengo, num jogo, enfim, de Copa Sul-Americana, que seja. Me parece um bom jogador. E aí tem uma característica ofensiva muito aguçada. Muito, muito. A única preocupação que eu tenho é, pela característica do Kaique, que é um jogador mais defensivo, pelo menos na minha ótica, do que é o Rojas, Eu acho que o encaixar esse Kaique... time? Desculpa, Ti. Eu acho que o Kaique tem o equilíbrio. Não, sim. Quando eu quis dizer mais defensivo, é por ter características defensivas mais afloradas, assim, no jogo dele, sabe? Não tô querendo dizer que seja um lateral defensivo. Porque eu acho eu acho ele o ideal. Só a gente vê as jogadas que ele faz no setor Exatamente, ofensivo. ele aparece frequentemente. E aí, cara, por mais que a gente olhe pra direita e fale, o Fagner tem características mais defensivas. Pô, pero não mútil, como diz o HG. Porque aí você olha pro Fagner, nos jogos contra o Barcelona de Guayaquil, são duas aproximações dele no ataque que ele coloca o Matheus Pereira. Mas aí tem a ver com a forma que o Arthur Jorge arma o Cruzeiro, ele obriga os laterais a participarem muito da fase ofensiva, trazendo os pontas por dentro e os laterais abertos. Então sim, o cara tem que ir. Minha única preocupação, de fato, na fase defensiva, vai ajudar? Eu acho que sim, tá? Ele é inferior ao Kaique. Não isso. É bem por inferior. mais que ele esteja abaixo do Kaique, eu acho que ele pode ajudar. E eu acho ele superior ao Kaique, num ponto que o Kaique ainda pode chegar onde o Rojas está. Que é o apoio. Isso. É como eu vejo, tá? Também. Então, assim, não é que o Kaique é mau apoiador, não é isso. Mas o Rojas, de fato, hoje é melhor do que ele. Só que tem uma coisa, o Kaique está, pra mim, ainda num processo de evolução. Então, daqui a pouco, onde o Rojas é melhor, ele pode não ser mais na evolução da carreira do Kaique. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.